surgiu no... A gente voltou do café, fez a meditação, aí no final do café surgiu o comentário do filme do Batman, do Coringa, e eu tenho um sobrinho que tem 18 anos, e ele fez uma leitura psicológica do filme. Ele está morando nos Estados Unidos, ele assistiu o Coringa e comentou com a mãe dele, minha irmã. Ele falou, mãe, ele não sabe nada desses assuntos, nada. Mas ele é perspicaz, né? Ele fez uma leitura psicológica do filme. Ele falou, mãe, mas o mundo está vivendo essa realidade. Está um caos. O filme ali é o que o mundo está vivendo. Eu não assisti o filme, mas eu vou assistir porque eu fiquei curioso agora. Coringa. Ali está mostrando o quê? A sombra, não é? Vamos ver se eu dou um jeito de assistir para trazer comentários para algum vídeo. Provavelmente para o Data Limite. No filme Revolver lá fala do Gold, o Gold, né? Besta magia negra, o Gold que todo mundo teme. O Gold no filme é a presença, gente. Os dois caras não ficaram amigos do Gold? Então eles se libertaram, né? Que nem a hora que o Mr. Green lá, que eles vão roubar, que eles catam aquela... Lógico que não é para ninguém sair roubando banco comigo, o filme é uma metáfora. Quando eles roubam a cocaína dos caras lá, dos bandidão, o Mr. Green fala, nossa, mas aqui tem um problema. O cara fala, pô, não existe problema, existem circunstâncias, né? Que ele responde pro Mr. Green. E aquele trecho que a hora que aquele do óculos lá tá dando os tiros na boate lá, que fala, né? Ele está por trás de toda desgraça, por trás de todas as mortes, tal. Quem está por trás de toda desgraça, todas as mortes, a presença está por trás. Ela é a realidade verdadeira. Gente, todo grande sofrimento humano, né? Toda entropia psíquica, toda esquizofrenia, agora eu vou pegar pesado, toda psicopatia, os psicopatas são pessoas descontroladas, porque a mente dele ficou tomada pela sombra. Mas na verdade quem está por trás ali é a presença. Não é que a presença está comandando aquilo ali, não. Certo? O nível de conflito na mente daquele indivíduo levou ele de tal forma à sombra que ele virou psicopata. Certo? Que mais? O suicida ele chega no limite de suas forças, na consciência que ele tem dentro da sombra, dentro do ego, e não suporta a vida. Aí ele comete um suicídio. O suicídio é o limiar de um conflito para o despertar da consciência, e o camarada perde a oportunidade que está lhe sendo oferecida, porque ele não tem a informação sobre Deus, sobre a presença. Senão ele sairia do buraco, não se suicidaria. Eu sei disso porque eu passei por isso. Eu vivi um suicídio em vida. Eu não me matei, mas eu tive a experiência do suicídio em vida. Um inferno na consciência. Inferno. É o que a gente estava aqui no livro. Então, a depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, é catarse. E a pessoa não procura Deus em verdade. Procurar em Deus em verdade não é procurar na igreja, não, porque as igrejas estão caçadas no bem e no mal. Ele não pode se conformar com algum lugar que ele vai. Ele vai na igreja, mas ele toma antidepressivo, tarja preta. Qual é o parágrafo? A consciência espiritual não supera. Catarse coletiva, gente. O seu Jung previu isso, esse conflito coletivo, por causa da tempestade do inconsciente coletivo sobre a humanidade. Nós lemos esta ou esta é a da vez? A gente leu. Agora é o poder espiritual. Tá. O poder espiritual provém da alma,
Não é poder espiritual dos misticismo e esoterismo, não. Não é os poderes espiritual das macumba. Aqui, ó. O prover espírito, o poder prover, né? Isso aí. O prover espiritual, olha a presença falando. O poder espiritual provém da alma, da sua alma, da minha alma. É impessoal e imparcial. Tem um comentário para fazer aqui agora? Gente, pratiquem, estudem, fiquem conscientes da presença, né? O exemplo que a Suelen trouxe ali, gente, não tem por que não praticar, ou por que temer, por que esquecer. Pratiquem para todas as situações da vida pessoal, do outro, na televisão, interpretem. É assim que sobe o nível de consciência, é assim que a presença se manifesta cada vez mais em nós, com mais harmonia, com mais palavra permanecendo em nós, com mais sabedoria, com mais capacidade de perceber ela mesma, ela revela a si própria em nós. Não é poder pessoal, não somos nós que fazemos, nós ficamos conscientes da presença. Ah, mas não está acontecendo, não tem importância, vai estudando, vai aprofundando, porque não acontece porque a pessoa sequestrada ali pela dualidade, que nem eu falei, né? Ele vai praticar só no momento que lhe interessa, ou ele vai praticar o tempo todo? Que a expansão de consciência vai vir daí. O poder espiritual provém da alma, da sua alma, da minha alma. O que é a nossa alma? É uma manifestação da própria presença. É impessoal e imparcial. Por isso que nós devemos ser imparciais em relação a situações, coisas, pessoas, dificuldades, problemas, carências. Ser impessoal, gente, não é ser condescendente, não. Tipo assim, o mal existe, o mal está aí e eu não preciso fazer nada. Não, é aí que é o poder espiritual agindo. É impessoal, é imparcial. Todos podemos abrir as janelas da alma e contemplar as glórias infinitas de um mundo bem acima do universo dos sentidos. Não é um mundo bem acima lá, sei lá onde, não. É um mundo bem acima num nível de consciência aqui mesmo. O mundo da alma é muito maior que tudo que possamos ver, tudo que possamos ter visto. O mundo da alma é muito maior que tudo que possamos ter visto ou ouvido. É o mundo que é observado através do sentido espiritual. É o mundo que é observado através dos olhos e da mente de Cristo. Teu fardo é suave, pesado, toma o meu que é leve e suave. A paz do Cristo é o observador consciente. Sabemos que o pensamento não iluminado vê o universo como algo material, enquanto a consciência iluminada, ou sentido da alma, vê e compreende o universo como algo espiritual. Se a pessoa estiver convicta disso, se estiver caído para ela, o universo é algo espiritual, pronto. Ele já é uma lâmpada de 25 velas, como disse o colega. Né? É o início do processo da compreensão disso. É o início da libertação. No desenvolvimento de nosso sentido espiritual, nós vamos desenvolver o sentido espiritual, visão espiritual, compreensão espiritual. Não é a compreensão kardecista, que vida espiritual é o desencarnado do lado de lá, tem reencarnação e aqui a vida material. Não é. Não que eles estejam errados, eles eram a ponta do iceberg, agora o teto está subindo, está sendo revelado mais coisa, muito mais coisa. Como disse, foi avisado o seu Kardec, que depois, quando a coisa fosse revelada, ia ser, não foi essa palavra que foi usada, mas é a que eu vou usar, ia ser cavalar, descomunal. Porque se não for assim, não muda isso daqui. Agora, não muda porque tem que mudar, porque nós temos que lutar contra o mal que está... Não, é a verdade se estabelecendo como verdade. Aqui.
no desenvolvimento de nosso sentido espiritual, desenvolver contínuo, permanente, como já disse, começou o pé sai da... O povão não tem? O povão não tem aquela frase popular, tirar o pé da lama? Ai, meu sonho é tirar o pé da lama. Né? Tirar o pé da lama, isso. Não é tirar o pé da lama e ganhar na Mega Sena, não. É tirar o pé da lama que sai do sofrimento e da ignorância, da escuridão espiritual. Vocês entendem por que desencarna e vai parar daí vai parar numa escuridão espiritual mesmo, no umbral? O que é o planeta Terra? Um paraíso maravilhoso, mas é um umbral com a luz do sol. Umbral da guerra entre o bem e o mal. Pergunta para o senhor, tá aí, como vai? Vamos ir nesse vale de lágrimas. Como Deus manda nesse vale de lágrimas. E por que a gente ri, né? Vocês dão risada. Porque a gente começa a rir da desgraça humana. Da situação geral. Começou a rir da desgraça humana, é o início da compreensão da prática. Quantas vezes eu pego rindo de mim mesmo? De algum pensamento que surge ali na sombra, no ego. Às vezes, não é sempre não, surge um pensamento tão estapafúrdio na minha mente, sozinho. Gente, eu caio em gargalhadas. Como se fosse uma piada que um fantasma está me contando. Tipo assim, falou, seu trouxa, você quer que eu acredito, né? Naquele pensamento. Caiu, já era, acabou. No mundo sufre tem uma expressão que se chama leela cósmica. Eu vou contar aqui, mas eu vou cortar, certo? Que nem hoje tem bem menos gente aqui, não tem? Na última aula também foi assim, né, Samira? Não, na última aula teve. Não, foi sim, diminuiu um pouco, hoje diminuiu mais. Diminuiu um pouco. E hoje mais, mas assim, um pensamento imediato do ego observa aquilo ali, mas em seguida a palavra ou a própria consciência tem que se sobrepor. Eu fui para a cozinha ali e aí eu pensei, ou algo em mim pensou. Você sabe muito bem que isso aqui não quer dizer apenas nada, não quer dizer nada. Você sabe muito bem de onde vai dar esse trabalho. Isso aqui não é nada. Que nem eu falei, nem que não viesse ninguém, nem que tivesse 2, 3, não interessa. Olha lá, tudo que foi gravado naquele momento não tinha ninguém. Eu tive, mas também dei risada desse pensamento na hora que eu tava vindo ainda lá no ABC. Eu errei uma saída, mas aí recalculou a rota, deu quase 20 minutos a mais. Mas na hora veio assim, não, você não vai chegar atrasado, não sei o que. Eu falei, tá bom, tchau. Mas veio. Vai para o seu lugar, né? Porque do mesmo jeito que a gente pode pensar assim, a palavra em nós, não temas, sou eu, para qualquer pensamento desarmônico, o atraso, os problemas ou pressas, né? Eu realizo atrasos. Um dia eu escutei isso em algum lugar, eu li. Eu realizo a presença, não realiza atraso não, mas a consciência pode pensar isso do atraso e ficar tranquila. Nem que ela perca o compromisso não dê certo. E daí, se ela está na consciência da harmonia, só está tudo se organizando. De que me importa? Aqui, no desenvolvimento do nosso sentido espiritual ou poder da alma, nada há de só teórico, não aplicável à prática. O poder da alma é um com Deus, gente, é não oposição, é consciência da presença. Então ele flui como a água, é o tal, ou o Jet Kunedu lá do Bruce Lee. Aqui, ó, esta consciência elevada capacitou Moisés para liderar seu povo em sua libertação da escravidão através do Mar Vermelho, rumo à conscientização da abundância. Através de Jesus, ela curou muitos dos males que afligiam aquela gente, alimentou multidões com alimento real e ressuscitou os mortos. Através de Paulo, ergueu uma parte da humanidade acima dos profundos pesares e preocupações para Cristo, consciência e a liberdade espiritual.
A consciência espiritual nos eleva para acima de toda forma humana de limitação e nos permite um sentido mais amplo da vida, da saúde e da liberdade. Onde houver esta consciência espiritual, não haverá escravidão a pessoas, lugares ou coisas, e não haverá limitações para nossas realizações. Não há limitação para a realização, porque ele realiza e faz com a presença fazendo nele. Ele começa a eliminar o eu pessoal, o eu por mim mesmo, nada posso. Ele pode até ter algo que ele quer fazer, ele está com uma preguicinha ou ele está cansado, mas precisa ser. Ele disse, eu não posso, mas a presença em mim pode. Faz alguns instantes de meditação e realiza tarefa que se dane. Essa expressão é fundamental, né? Eu por mim mesmo, nada posso. É basilar do nosso trabalho, né? Porque o eu pessoal vai achar que não pode, que não consegue, que está cansado, que não vai conseguir nunca. Oh meu Deus, os céus. Então Moisés, Jesus, Elias, todos os profetas, o próprio Joel, né? Tem um áudio lá desse do Joel que eu indiquei para vocês lá, lembrar aqui no vídeo, que foi a prosperidade pela graça, parte 1 e parte 2, o que você tem na casa, outro áudio, e o descanso no oceano do Espírito, que eu pedi para vocês há umas 3 aulas atrás, para até o Natal, isso foi pedido já tem um mês, né? Nós estamos hoje aqui no dia 26 de outubro, para até o Natal ouvir 10 vezes cada áudio desse. Eu não pedi do nada, foi pedido do ego. Eu mesmo, eu já ouvi mais de 20, estou fazendo esse trabalho também. Agora, eu tive a certeza que eu podia pedir que vocês iriam compreender algo. Não veio a compreensão? Sim. Aqui. Então, aonde a gente busca solução para qualquer problema, no interior de nosso ser. É aonde, eu não sei se é no descanso no oceano do Espírito ou no que você tem na casa. O Joel fala assim, se nós estamos diante de um problema, ou tem alguém diante de nós com um problema, e o reino está dentro de mim, então a solução está dentro de mim. Quem vai pensar isso é o praticante. E ele busca a solução dentro de si, não em sua mente, mas no descanso da presença. Nem que não lhe venha nada à mente, ele buscou, não interessa, está ali, vai acontecer, ou em algum momento vai começar. Como o exemplo que ela deu e outros que vocês já tiveram aqui. A menina lá que ia se matar, que eu te falei na nossa sessão, ela está seguindo o seu canal. Ela já tinha falado para a irmã, eu vou acabar com a minha vida. Mandei o canal dele a carta do Joel pro tô lembrando agora. Menina. A irmã dela, que já é minha aluna de emagrecimento, falou, cara, minha irmã vai se matar e eu preciso da sua ajuda. Na mesma hora, pensei, eu de mim nada posso. Pai, o que eu vou fazer? Manda a carta do Joel pro seu filho Sânio, que aquela carta é um bálsamo. Pra mim, eu uso até hoje, eu uso todo dia. Ela mandou, a menina ouviu, chegou em casa, deu um abraço na irmã, isso lá em Rondônia, elas moram. Deu um abraço na irmã, falou, me ajuda, eu quero sair dessa. Ela pulou ali um pouco, mas ela me contou já. Ela passou, quem procurou ela foi a irmã desesperada, com medo da outra irmã que ia se matar. Então quem procurou ela, entendimento? Foi, me ajuda, Sueli, me ajuda que a minha irmã vai se matar. Aí ela não temeu, ficou tranquila e teve a intuição de passar a carta do Joel ao seu filho Sânio. Teve a coragem, né, de passar a carta. A menina ouviu, descansou. Daqui um pouco chega na casa dela a irmã, em pranto, chorando, e abraça ela. O descanso dela, numa compreensão mínima da carta, foi a ação da presença na irmã que ia se matar. Pratique. Quando alguém ouvir uma declaração dessa, eu vou me matar, leva a sério, viu? Porque as pessoas fazem mesmo. Estamos vendo uma epidemia, só nesse país 900 mil pessoas. A gente leva a sério, mas com o olhar da prática. A gente não vai temer por aquilo ali. Não vai forçar. Não tem poder nenhum. Para prestar atenção nessas situações. Porque, ai meu Deus, vai se matar e vira as costas? Não, eu fico consciente. O amigo dela na semana anterior tinha se matado, por isso que ela estava tão aflita.
A gente fica consciente da presença e, se possível, indica alguma coisa. Sim. E toda vez que aquela pessoa vier à consciência, nós reconhecemos o Cristo nela, levantamos, reconhecemos o poder. Não temer pelas situações, carências ou problemas dos outros mais. Que isso fala no descanso do serviço. Se eu temer, eu estou projetando, alimentando o Sim. consciente coletivo. Reforça, né? A ideia. Então aqui, ó, a consciência espiritual nos eleva para acima de toda forma humana de limitação e nos permite um sentido mais amplo da vida, da saúde e da liberdade, porque reinterpreta o tempo todo. Onde houver esta consciência, onde houver alguém consciente desta consciência, não haverá escravidão a pessoas, lugares ou coisas, e não haverá limitações para nossas realizações, porque aquilo que seria limitação para ele é visão do ego. Não posso, não consigo, é impossível. Não, a presença nele vai fazendo, ele vai fazendo. Isso não é dupla fenda? Escolheu dupla fenda, vai ser feito. Então como é que eu... Porque todo mundo vai virar um praticante, um curador, um orientador, um ministro da palavra. Não, a pessoa vai virar um realizador, um testemunho vivo. Ela vai cumprir os objetivos pessoais, profissionais, intelectuais, calçado na prática. Isso está muito bem explicado no Praticando a Presença, né? Que eu disse que eu ia fazer o Praticando a Presença e nós estamos fazendo o Caminho Infinito. Quem sabe o Praticando vai ser o próximo. Até onde se saiba, Jesus nunca deixou uma palavra escrita, e contudo, seus ensinamentos são os fundamentos morais e éticos de boa parte da humanidade. São fundamentos morais e éticos, mas não viraram fundamentos espirituais, certo? Viraram fundamentos morais e éticos que nortearam a humanidade, mesmo dentro das religiões. Fez parte, está tudo certo, foi uma peça na quebra-cabeça. Mas virar fundamento espiritual é outra história, é prática da presença. Muitos outros videntes deixaram apenas as palavras ditas a seus seguidores. Embora, pelo seu poder intrínseco, tais mensagens tenham se tornado águas vivas durante épocas sem conta. A sabedoria dos tempos, propalada por homens e mulheres espiritualmente iluminados, que nunca sonharam que seus pensamentos corressem em volta da terra e influenciassem a vida e a conduta das pessoas, não está confinada no tempo e no espaço. O pensamento crístico, que preenche sua consciência, dela irradia, como círculos na água atingida por uma pedra, criando círculos cada vez maiores, até atingir toda a humanidade. Não há maldade, manipulação ou poder do mal na terra que impeça isso de ser revelado. Não há. Sim, a consciência espiritual tem aplicação prática. A consciência espiritual é a própria aplicação prática. Nosso desejo de abundância, contudo, deve ser o desejo de abundância para outros, antes que possamos ter a experiência da graça, que é o presente de Deus. Aqui tem nas entrelinhas aqui, ó, nosso desejo de abundância, que é o que todo mundo busca, contudo deve ser o desejo de abundância para outros. Aqui, onde diz que o nosso desejo deve ser o desejo de abundância para outros, é a eliminação do medo pela carência, não reconhecendo o poder no problema ou na carência do outro, dos favelados, de seja quem for, dos esfomeados na África, certo? Não há poder naquilo, é uma questão de consciência, manifestação da consciência deles. Nosso desejo de abundância deve ser o desejo de abundância para outros, antes que possamos ter a experiência da graça, que é o presente de Deus. Então esse desejo de abundância para outros deve ser em nós uma abundância da consciência da presença, sabendo que a presença é o ser e manifestação do outro, e que portanto só há Deus, presença e harmonia. A meditação é a porta para o mundo da alma,
e a inspiração é o seu caminho. Quando aprendemos a ficar 5 ou 10 minutos cada manhã, tarde e noite, sentados em silêncio, com os ouvidos de ouvir, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e aprendemos a esperar pela pequena voz silenciosa, adquirimos o hábito da meditação e desenvolvemos a habilidade nesta técnica. É uma técnica, mas não é uma ferramenta. É uma técnica, porque eu estou aplicando algo mentalmente ali para anular o eu pessoal e a própria mente. Eu estou abrindo os meus ouvidos internos e a minha percepção à presença que existe dentro de mim. Aquietai-vos e sabe que eu sou Deus. Descansar nessas verdades. Aquieta-te e saberás que estou vivo. E a contemplação de outras palavras da verdade é uma preparação da consciência para esse descanso, para descansar nessas verdades. Este é o princípio desse nosso novo nascimento, e aqui aprendemos a nova linguagem, a linguagem do Espírito, e a vida começa a ter um novo significado. Essa linguagem do Espírito é pura percepção harmônica, consciência da presença, da harmonia, não oposição às adversidades ou às maldades. Uma pessoa colocou um comentário no YouTube assim, né? Que ela está achando legal estudar o Joel e tal e tudo, mas que ela queria que eu falasse algo a respeito da maldade que as pessoas fazem com os animais. Você leu? Você se mexeu antes de eu terminar de comentar aqui? Deixa aqui. Você leu lá isso? Aham. Eu leio tudo. Aí eu quero escrever alguma coisa. Não, deixa quieto. Ela queria que eu comentasse a respeito da maldade. Pô, a maldade é uma identificação da sombra dela com aquilo. Ela está sentindo raiva, ódio, indignação, dó. Ela está se identificando com o problema. Eu respondi para ela lá, respondi ontem à noite. Para ela ler, estudar Joel, se tornar praticante, compreender. Ela soltar isso aí. Ela ter a visão da prática em cima daquilo. Não existe poder nessa situação. Que a única maneira dela intervir conscientemente nisso é se tornar uma praticante. Porque toda indignação com relação àquilo ali vai alimentar. Eu falei para ela, você vai jogar gasolina na fogueira. Né? Vamos meditar uns 3 minutinhos. Nós vamos entrar no capítulo 6, a meditação. A gente fez uma meditação aqui de uns 4 minutos. Veio um trecho aqui, mas eu não sei de que livro é, não vou comentar. Às vezes está dando o caminho infinito mesmo, né? Às vezes, numa curta meditação, não importa se ela é de 3, de 2, ou de 1 minuto, ou de 30 segundos, uma simples conscientização da verdade, da harmonia divina, é um contato com a presença. Isso é se estabelecer no espírito, por isso que a gente deve fazer isso 20, 30 vezes por dia. Fora as mais longuinhas, né? Para ir se estabelecendo, descansando, aprofundando a consciência.
Em algum momento da aula me veio um trecho, acho que foi naquela hora que depois do café que eu saí daqui, a gente foi para a cozinha, eu fiquei pensando até quando, né? Até quando, ficou vindo na minha mente, até quando aí uma humanidade vai ficar metida nessa ignorância, desconhecimento. E aí me veio essa lembrança de um trecho do Caminho Infinito que eu vou trazer agora para esse trecho da aula. Vou só ler, não vou explicar, tá? Aqui e acolá pelo mundo afora, está na página 33 do Caminho Infinito. É isso? Do PDF. Aqui e acolá pelo mundo afora existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Homens e mulheres inspirados, mesmo aqueles que estão no bem e no mal, sabe, desejando o bem. Não, o bem, mas um dia eles falam, meu Deus, mas o bem quando, né? Eles são inspirados pela vontade do bem na terra. Aqui e acolá pelo mundo afora existem homens e mulheres inspirados que anseiam, desejam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos do dinheiro, que se repetem a cada geração. Esses nobres visionários, ou seja, esses que anseiam por esse dia, são levados de um lado para o outro, entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Ou seja, eles percebem que eles não conseguem superar a força maligna que atua no pensamento humano ou o mal na Terra, como se não houvesse chance para o bem. Ok? Talvez a mesma pergunta ocorra a todos. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal, para assustar as guerras, para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Não haverá um poder para pôr um paradeiro à ignorância no planeta Terra? Como que não há? É onipresente, onipotente, um poder, só que ele só se manifesta através na vida e na consciência daquele que compreende isso. E como consequência o torna um testemunho vivo, como se tornou o próprio Joel, muitos outros, e os praticantes que ele ensinou. O pessoal da ciência cristã sabe muito bem do que eu estou falando. Vamos lá onde a gente estava agora. Então a gente finalizou o capítulo 5, a alma, foi isso? Ó, isso aqui, esse bombeiro. O que a gente pensa disso? Na hora, um poder independente de qualquer circunstância, com total tranquilidade. Não pode haver medo ou adrenalina em nós. Isso aqui é um treino. Por alguns anos a gente alcança esse estado de consciência. Eu vou dar um exemplo disso. Um dia, o Joel estava acho que, eu não sei se isso está no parênteses ou se está no jornada espiritual. Que o Joel um dia estava meio desconfortável de manhã, aí ele firmou a presença e saiu de casa. Ele estava dirigindo, quando de repente passou por cima do carro dele um avião caindo. O avião caiu sobre uma casa, a casa pegou fogo. O Joel ficou firme, intacto, observando. Do carro de trás desceu um bombeiro, um Navy SEAL, um cara que tinha sido treinado da Marinha. Tinha experiência. Ele sabia como conduzir aquela situação. O cara era especialista naquele tipo de situação. O cara entrou na casa e salvou quem estava lá dentro. O Joel, zero medo no Joel. Só ficou observando. Ele só observou. Do carro de trás saltou alguém capacitado. Isso é prática da presença. Eu dei esse exemplo por causa do bombeiro que passou aí na rua agora. Certo? O bombeiro, quando você comentou, o bombeiro eu pensei assim, né? Se a gente não se mantém no ego, você fala, já pensa em alguém pegando fogo, alguém se machucando. Você pensa no pior. E aí eu pensei assim... Está alimentando o inconsciente coletivo, potencializando a situação. Olha só. Exatamente. Aí se eu me mantenho na presença,
Eu posso imaginar alguém lá naquela casa que antes estava se queimando, achando uma porta escapando. Ou nem imaginar isso. Não, É. Manter a presença, pode ocorrer um fato como este. Lá. Pode ocorrer lá, Isso. perfeitamente. Pode ir lá, eu criar, do nada, Deus criar, através da minha percepção da presença. A partir da sua consciência Exato. espiritual. Isso. O cara achou a janela e pulou e saiu. Exato. Ele mesmo explicou que ele não ia imaginar que aquilo pode acontecer, várias soluções no ambiente ali para a situação se dissipar e não acontecer o pior. Exatamente. E os A gente não gosta de trabalhos falar onde a de... presença está é seguro. A gente não gosta de falar de mecanicamente, mas aquela leque de possibilidades. É isso Uma mesmo. delas, o cara achou a É porta e isso caiu mesmo. fora. É isso mesmo. Então a gente falou do capítulo 5, a alma, que é o que a alma individual, ou o poder da alma. A alma individual é a própria presença, o Espírito de Deus na pessoa, é a vida nela, ela é viva. Quem é que vive nela? Deus. Ela está morta, ela ainda não levantou dos mortos, mas é Deus vivendo nela. Ela não está consciente disso. Criatura humana, não filho de Deus. Ele vai se expressar criatura humana. Ai, meu Deus. Então a alma, ou o poder da alma, o poder da alma é o poder de Deus na pessoa, mas não é poder pessoal, é consciência da presença de um poder. Então agora em seguida a gente entra, ele explicou lá, né, os outros capítulos, os títulos dos outros capítulos. Capítulo 6, a meditação. Só que não é aqui que a gente aprende a meditação, mas vamos ver o que sai, o que a gente espreme da laranja aqui agora, né? Que nem tem um palestrante que ele fala, né, que o indivíduo ele tem que querer tirar da vida o sumo, tudo, sugar a vida, o sumo da laranja, espremer, ter o bagaço, tudo, viver o máximo e o melhor. Como é que ele vai fazer isso? No ego, gente? No ego, se ele quiser realizar isso no ego, ele vai sofrer extremamente. E aí ele sofre extremamente querendo realizar isso, por quê? Porque ele não está buscando a Deus para que Deus realize isso nele, a presença dele. Eu de mim mesmo nada posso, anulação do eu pessoal, porque o eu pessoal só quer zona de conforto, facilidade, tranquilidade, auto-engano. Provavelmente vai causar muito sofrimento nesse caminho. Né? Capítulo 6, a meditação. Meditar, ele vai dar uma definição do dicionário aqui, não é que meditar seja isso, mas para depois corrigir a própria definição. Meditar significa fixar a mente, pensar em algo ininterruptamente, contemplar, envolver-se em reflexão contínua e contemplativa, deixar-se ficar mentalmente em alguma coisa, remoer, cogitar. Isso aqui é do dicionário, tá? Ou seja, ele deu a definição normal dos dicionários. O que é meditar? Pensar, refletir, remoer, cogitar, contemplar. Não é contemplação da palavra, não, de Deus, é contemplação do problema. Portanto, está criando o problema. Ele pensa, ele sofre. Então, o povo acha que meditar é isso. Eu vou meditar um pouco. Ele vai refletir, vai pensar nos problemas e acha que está meditando. É lógico, né? Que uma parte do povo esotérico compreende um pouco melhor o sentido da meditação e sabe que o meditar é, no mínimo, não pensar e descansar. Mas essa é a meditação transcendental, mas essa meditação não é produtiva espiritualmente, não é uma meditação espiritual, certo? É uma meditação humana, transcendental. Em linguagem espiritual, agora o Joel dando a definição correta. Em linguagem espiritual, meditação é oração, mas não é oração de palavras repetidas, não. Lembrando aqui o Jesus, não oreis por vãs repetições. Gente, só essa frase do não oreis por vãs repetições, o que acontece com o religioso que ora, repete, está ignorando completamente esse ensinamento. Completamente. É como se ele estivesse rezando contra o próprio ensinamento. Ok? Olha só que absurdo. O Joel fala em uma das palestras dele que
que isso é um pecado contra o Espírito Santo. Tem mesmo um áudio isso aí, né? Em linguagem espiritual, meditação é oração. A oração verdadeira ou meditação não é pensamento voltado para nós mesmos ou para nossos problemas. É antes a contemplação de Deus e de suas obras, da natureza de Deus e do mundo que Deus criou. Ou seja, quando eu estou rezando, uma frase repetida, repetindo, eu estou pensando no meu problema, porque eu estou usando aquela frase repetida como uma fórmula mágica mental para resolver o meu problema. Ele está rezando com o objetivo de resolver determinado problema, doença, situação, carência ou falta. Sendo que nem é real. Que ilusão. Sendo que nem é real. Todo mundo deveria reservar algum tempo diariamente para se recolher a um canto quieto e meditar. Durante este período, deveria voltar seu pensamento para Deus, ponderar a sua compreensão de Deus e buscar uma compreensão mais profunda da natureza do Espírito e de suas formas. Deveria tomar o cuidado de não levar para o estado meditativo problemas seus ou de outros. Este é um momento especial, à parte, dedicado e consagrado à reflexão sobre Deus e seu universo. Como ele diz aqui, não precisa comentar tudo não. Todo mundo deveria reservar um tempo diariamente para se recolher a um canto quieto e meditar. Durante esse período, deveria voltar seu pensamento para Deus e ponderar sua compreensão. O que é ponderar a sua compreensão? É refletir a respeito da própria ideia que o indivíduo tem sobre Deus. Ele começa do zero a ponderar isso. Ele não tem conhecimento. Ele vai questionar a própria fé, ou Deus. Ele vai falar, peraí, se tem um Deus, Deus é um poder. O início do processo de meditação contemplativa começa com questionamentos sobre as ideias e concepções que o próprio indivíduo tem sobre Deus. Aquele negócio, se tem um Deus, por que tem um problema? O que está errado? Tem algo errado com a minha fé, não com Deus. Que nem a gente falou lá na outra aula, né? Eu fui trocar ideia com a criatura falou assim, pare, você vai destruir a minha fé. Aqui. História do ego, Hã? de Jeová. Vamos deixar isso de lado. Não, vamos contar, mas eu corto, certo? Olha, tem uma meia dúzia de coisa para cortar hoje. De manhã, hoje, embora a aula tenha começado mais cedo, organizou tudo mais cedo. Eu acordei mais cedo, com toda tranquilidade. Samir chegou aqui, está tudo certinho. Ela também chegou com mais calma. A gente conversou um pouco, eu fui ali, meditei, todo mundo chegou com mais... Ó, mesmo mais cedo, até o Mário chegou aqui na hora. Eu fui atender o pastor agora. Olha só, ele foi atender o pastor. Porque ele falou que barata não tem consciência. Eu ouvi falar Acho da que barata que tinha tudo tem consciência. Eu consciência, falei assim, o quê? Eu falei, vida. Aí eu falei assim, barata? Falei pra não matar. Ela falou do testemunho de Jeová, né? Estamos trazendo esse comentáriozinho. Não é para zoar o testemunho de Jeová, não. É que quem primeiro chegou foi ela e o Fernando. E o colega ali. Eles bateram, eu fui lá. Falei, não, Samira, pode deixar que eu abro, que eu vou indo meditar. Aí eu abri, eu vi os pezinhos dele debaixo do portão. E aí já me veio uma piadinha na mente. Eu falei, essa hora no portão só pode ser testemunho de Jeová. São às 8 em ponto. Aí ela rachou o bico e ela entrou. Aí ele falou assim, não, você não sabe, eles estão na avenida ali. Percepção. Você tá vendo? Estou chegando. Tá poderoso. Eu falei, senti o cheiro. Né? Depois a gente corta isso. Porque tem alguma coisa errada com o testemunho de Jeová? Tem nada, gente. Eles estão ali numa fé calçada, querendo, desejando, vamos lá, porque não é possível que a coisa continue. Martinho Lutero, é o povo dele. Eles não estão errados. Eles não estão errados. Agora o comentário pode até ficar, né? Porque nós não estamos depreciando ninguém, de forma alguma. Aqui, ó. Todo mundo deveria reflexão sobre, então,
é refletir, contemplar, reavaliar, né? Ponderar sua compreensão de Deus e buscar uma compreensão mais profunda da natureza do Espírito e suas formas. Isso é meditar. Deus é a alma, a mente de todos os indivíduos, e por isso é possível a todos nós sintonizarmos com o reino de Deus, receber as divinas mensagens e promessas e os benefícios do amor infinito. Eles são recebíveis através da meditação e depois também através do horário vigiar na rotina. Vira uma coisa só. A graça de Deus que recebemos nestes momentos de meditação ou oração se nos torna tangível na forma de preenchimento das chamadas necessidades humanas. Embora a gente busque Deus não para buscar coisas, o próprio fato de buscar a Deus com uma consciência da presença e o desenvolvimento dessa prática vai reverter como benesses ou acréscimos. Olha só, porque é assim que a presença se manifesta. Está aqui, meu filho, presente. Aí, ó. Né? E enquanto isso não está acontecendo, não importa, porque eu tenho que permanecer naquilo até que o fluxo se abra. Como o Joel diz num dos áudios lá, que no começo esse fluxo é lento, devagar, aparece com pequenos exemplos, pequenas manifestações, depois a coisa se avoluma. E se avoluma mais por causa de resistências do ego ali, que estão na consciência da pessoa. A graça de Deus que recebemos nestes momentos de meditação ou oração se nos torna tangível na forma de preenchimento das necessidades, das chamadas necessidades humanas. Porque ele está criando colapso da função de onda, ele está descansando ali. Sou filho de Deus. Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Deus conhece as minhas necessidades. Eu não preciso de nada, porque está tudo. Ele não está pensando em coisas. Ele está sendo um com a presença. Então surgem facilidades, tranquilidades, sincronismo, né? Estava escutando um áudio do Joel ontem à noite. Eu fico perguntando até onde isso vai, porque é uma caceta, sabe? Eu já escutei o negócio e eu escutei de novo, eu falei, peraí, que é isso aqui? Comece o fluxo para Deus. Era parte 2? Tem parte 1 e parte 2. Eu não sei qual dos dois eu estava ouvindo. Eu ouvi, dormi ouvindo. Quando foi 5 horas da manhã eu acordei. Eu meditei e ouvi de novo. Depois da meditação, né? Dormi ouvindo aquilo de novo. Eu falei, que é isso aqui? Quanto mais consciente você fica, mais você entende. Mais você entende, mais aquilo te permeia. Mais aquilo te permeia, mais calma você tem, mais fácil você reinterpreta. No primeiro ano não é muito fácil, nem no segundo, nem no terceiro. Quer dizer, vai ficando cada vez mais fácil um pouquinho. Mas pode ter gente que pode ter um grande volume de entendimento logo no primeiro ano de prática, gente. E resultados disso. Tem mais receptivo, menos receptivo. Gente mais cabeça dura, gente menos cabeça dura. Eu era cabeçudão. O nível de dificuldade que a pessoa tem para compreender não pode ser encarado como um empecilho. Significa que a consciência dele está mais profunda. Então ele vai entender mais profundamente. Vai ser um testemunho maior ainda. Então que se dane a dificuldade. Não importa. O grau da dificuldade é a força que o inimigo está tendo sobre ele. É o quanto ele está metido no paradigma. Mas se ele entendeu o começo, foi revelação interior. Como é que ele larga o osso? Não pode. Né? Tem que ter brilho, sangue. Se, porém, nós não abrirmos a nossa consciência para recebermos a compreensão espiritual, não teremos de ficar surpresos se não experimentarmos nenhum bem espiritual na vida cotidiana. E não há outro caminho para abrirmos nossa consciência para o reino da alma, a não ser pela meditação ou oração. A oração é a meditação.
O Joel vai falar aqui no Caminho Infinito que a oração é a visão interior da harmonia, certo? E que a harmonia é o quê? É desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Essas foram as 2 primeiras frases do Caminho Infinito que grudou na minha mente, logo na nossa primeira leitura. E não há outro caminho para abrirmos nossa consciência para o reino da alma a não ser pela meditação ou oração, através da contemplação das coisas de Deus. Aí está aqui entre aspas: tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. Em ti em quem? Na presença de Deus. Então não é fé de fundo emocional, é conhecimento profundo desta verdade sendo revelado. Porque metafísica ajuda a gente a entender que tem um invisível e tem um manifesto. Que o manifesto é o invisível tornado visível, mas ainda é o Espírito. Então existe só Deus. Então nós estamos na ignorância. Acenda a luz aí. Durante o dia todo, nossos pensamentos estão voltados para a atividade da vivência humana, nos cuidados e deveres para com a família, nos ganhos necessários ao sustento, nos negócios sociais e comunitários, e por vezes até nos grandes negócios de Estado. Quem? O povo do terceiro degrau, poder, certo? Não é, pois, natural que durante o dia ou ao anoitecer nos disponhamos a nos retirar por um tempinho para as profundezas de nossa consciência, que é o templo de Deus, e aqui nos envolvermos com as coisas de Deus? Ele está dizendo aqui, não seria natural que pelo menos pela manhã e à noite nos retirássemos para o profundo da nossa consciência, não para pensar nas coisas humanas, mas para contemplar Deus e as coisas de Deus? Só que ele só vai começar a entender isso com mais profundidade ou colher frutos quando essa contemplação vier com o início da compreensão do abandono da crença no bem e no mal. Porque, sinceramente, pode contemplar quanto quiser e o que for. Pode comer a Bíblia. Se não entender a questão do bem e do mal, não adianta nada. A questão da irrealidade do bem e do mal. E acima de tudo, temos de desenvolver o sentido de receptividade, de modo a nos tornarmos sempre mais cientes da presença real de Deus em seu templo sagrado, ou seja, dentro de nós, que é a nossa consciência, no lugar secreto do Altíssimo, do Santo dos Santos, que é a nossa própria consciência profunda. Nós recebemos a iluminação, a direção, a sabedoria e o poder espiritual. Entre aspas de novo, na confiança e na quietude estará a vossa força. Por isso que o Caminho Infinito é um guia para a iluminação espiritual. Não, ali, ó, vem jogar na gaveta ali, joga na caixa, papelão, mete no sótão. Ó, e acima, voltando aqui na frase, e acima de tudo temos de desenvolver. Desenvolver é aprimorar, né? Desenvolver o sentido da receptividade, ser receptivo a esta presença onipresente que também habita dentro, de modo a nos tornarmos sempre mais cientes da presença de Deus em seu templo sagrado, se tornar ciente, consciente dessa presença dentro, no descanso, a paz do Cristo. Como diz o Clóvis lá, quantas vezes eu lembrei isso, naquele vidinho do Senta Bunda e vai estudar, ele fala que desenvolver a capacidade intelectual, desenvolver o cérebro, a capacidade de raciocínio, é que nem ir na academia e malhar, e se esforçar, nadar travessias. Então, se o desenvolvimento do intelecto não for feito dessa forma, não é desenvolvimento nenhum, é vagabundagem espiritual. Né? Está sabendo do negócio e não está se aplicando para desenvolver? Não, peraí que eu vou no pagode ali, estou escutando lá. Deixa a vida me levar, eu vou ali agora tomar uma.
vai se encontrar no pagode com a companheira dura. Vai voltar para o caminho. Eu vou lá olhar do lado de lá do muro. Aqui, ó. Quando aprendermos a ouvir a pequena voz silenciosa, essa voz silenciosa está com a gente até na rotina, gente, até no horário de vigiar. Quando a palavra surge furtivamente em nossa consciência, é a voz silenciosa, a gente não se dá nem conta disso. Quem fala disso é o Donald Walsh, no filme, no livro, Conversando com Deus. Ele diz que Deus conversa com a gente a todo tempo, mas a incapacidade da percepção humana não percebe. Não percebe. Outro dia uma pessoa, eu estava indo para um lugar, a pessoa falou assim, vem com cuidado. Aí eu falei assim, você conhece Deus? Ela, conheço sim, é meu amigão. Então ela está com medo do quê? Né? Bom, para percebermos, não, aqui, ó, quando aprendemos a ouvir a pequena voz silenciosa, né? Essa voz silenciosa não vai sair ouvindo ela, não vai acontecer de imediato, não vamos ser guiados permanentemente por ela, a não ser com uma prática exaustiva e muitos anos de prática, o que não significa que vai ter que chegar lá no topo para estar estabelecido na prática e ver os frutos dela e ver tudo começar a melhorar cada dia mais, certo? Mas contemplar a palavra, desenvolver de forma adequada a meditação já é tudo que precisa, é o tirar o pé da lama. Quando aprendermos a ouvir a pequena voz silenciosa, o Espírito de Deus abre nossa consciência para o reconhecimento imediato do bem espiritual. Somos então preenchidos com as divinas energias do Espírito, iluminados pela luz da alma. Recebemos o refrigério das águas da vida e alimentados pelo pão que não perece. Este alimento espiritual nunca é negado àqueles que aprendem a encontrar Deus no templo de seu ser. É a paciente de um lugar bem distante, está na terapia já há um ano, pouquinho, já tem aí perto de 50 sessões. Teve algumas percepções, algumas melhoras, algumas mudanças radicais na vida dela, que aparentemente até colocaram ela não exatamente numa confusão, mas arrancou ela de uns problemas, mas a coisa ainda não ficou fácil. E ela lê, medita, nada de algo mais substancial, de uma percepção dentro dela. Na penúltima sessão, sempre pego ali, não, olha aqui, tal, contemplação, a consciência da presença, interiormente, a gente vai ali percebendo o diálogo da pessoa e vai dando uma orientação para um aprimoramento da compreensão da prática, mas sempre consciente de que não te estribes em teu próprio entendimento, porque palavras são palavras, a gente pode passar algum conhecimento, alguma experiência pessoal, mas aquilo ali não vai ter poder sobre a compreensão da pessoa. E está consciente de que algo maior age e que não somos nós e não é poder nosso, o Pai que opera. Então você vai. Aí eu tive uma certeza, a gente trocou uma ideia e eu falei, espere que você vai sentir. Mas foi na mesma semana. Ela mandou uma mensagem, Sandro, fiz a meditação, senti um negócio que eu nunca senti na minha vida, uma paz profunda. Ela falou, agora eu estou no Espírito. Não é bem assim, porque aquilo ali passa só, mas ela fez o contato que ela não tinha feito até agora. Meditação. Agora já sentiu o sabor, né? Então aquilo ali fica como uma experiência que ajuda a derribar os problemas e o emocional que fica poluído pela questão que está ali, o sentido material. E para aqueles que não chegaram a essa experiência, não importa. A prática consciente da presença e a própria meditação contemplativa é a ação da mesma, é só observar.
Um outro exemplo, um paciente novo, medita não sei quantos anos já, meditação transcendental. Nunca sentiu nada. Ele veio ele fez alguma coisa, gente? Faço nada. Às vezes até eu fico perplexo com o que um ou outro paciente me conta. Porque nem é tanta gente assim, nem é tanto caso assim. Se eu falar que eu sou um mentiroso. Certo? Aí ele disse que ele fez uma meditação e ele viu que ele não conseguia meditar. Ele nunca sentiu aquilo, ele começou a sentir incomodado, as pernas formigando, ele não parava quieto, teve uns faniquitos, levantou, voltou, mas como? Nunca aconteceu isso, vou sentar e vou meditar. Teve um senta-levanta ali umas 3 vezes. Aí ele sentou, se aquietou um pouquinho, o formigamento passou. Aí ele sentiu uma dor aqui, um negócio aqui, uma pressão na nuca. Logo em seguida veio um descanso profundo e ele sentiu uma paz na meditação que em anos de meditação ele nunca tinha sentido. E ele aprendeu meditação transcendental com a Cristina Cairo. Está errada a técnica da meditação transcendental? Não, é ótima e maravilhosa, mas não é uma meditação espiritual. Está baseado no poder do pensamento. Imagine uma luz assim, não sei o que, é igual aquela meditação guiada. E eu não estou depreciando a Cairo, porque ela é uma das maiores compreendedoras no planeta do sistema somatização. O livro dela, Linguagem no Corpo, é fantástico. Né? Só que se eu fico elaborando e analisando ali somatizações, não há ação da presença. Eu fico tentando descobrir qual é a causa para eliminar a somatização. É um bem contra um mal o tempo todo. Né? Aqui, ó. É a mesma situação do holder, né? Pela meditação nos tornamos conscientes da presença do Cristo. É aqui mesmo? Vamos matar a frase anterior, né? Para recebermos a graça de Deus. Bom, vou pegar a anterior, né, de novo. Quando aprendemos a ouvir a pequena voz silenciosa, o Espírito de Deus se abre à nossa consciência para o reconhecimento imediato do bem espiritual. Somos então preenchidos com as divinas energias do Espírito, iluminados pela luz da alma, recebemos o refrigério das águas da vida e alimentados pelo pão que não perece. Este alimento espiritual nunca é negado àqueles que aprendem a encontrar Deus no templo do teu ser. Então não precisa, embora ele esteja falando aqui da voz silenciosa, gente, enquanto ela não acontece, o importante é que nós estamos aprendendo a encontrar Deus no templo do nosso ser. Ninguém vai meditar e já ouvir a voz silenciosa de cara. Não está tirando no escuro, né? Para recebermos a graça de Deus, devemos nos retirar do mundo dos sentidos e aprender a silenciar os sentidos materiais e nos encontrarmos com Deus. Quando ele diz aqui, ó, para recebermos a graça de Deus, devemos nos retirar do mundo dos sentidos, aprender a silenciar os sentidos materiais e nos encontrarmos com Deus. Ele não vai se retirar dos mundos dos sentidos e entrar no nirvana, na paz, no descanso, na paz do Cristo. Ele vai parar de pensar em suas preocupações, dúvidas, temores, desejos, para contemplar a palavra. Aqui. Isso nos ensina a silenciar o sentido material, para que a gente comece a se encontrar com Deus, com a palavra de Deus, dentro da meditação, dentro do nosso ser. Deus deve se tornar para nós uma realidade viva, uma divina presença, o Espírito Santo em nosso ser. E tudo isso só pode nos acontecer quando tivermos aprendido a meditar, a orar e a contemplar Deus. O Espírito Santo em nosso ser, e tudo isso só pode nos acontecer quando tivermos aprendido a meditar, a orar e a contemplar Deus, contemplar a palavra, contemplar a presença. Pela meditação, nos tornamos conscientes da presença do Cristo, e esta percepção permanece conosco durante todo o dia e a noite toda.
mesmo que estejamos lidando com as coisas da nossa existência humana. Esta percepção permeia toda a nossa experiência e faz prosperar nossos empenhos. Faz prosperar os empenhos porque eu reavalio meus pensamentos e emoções negativas, procrastinadoras, de dúvida, ansiedade, carência, para a compreensão de uma presença. Não sou eu que opero, é o Pai que opera em mim, Deus está mais perto que eu arco, e etc, 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 etc. Então o indivíduo vai fazendo, vai vivendo e vai reinterpretando. Esta consciência do Cristo é a luz para os nossos passos e uma estrela guia para as nossas aspirações. É a presença que caminha à nossa frente e aplana os nossos caminhos. É uma qualidade em nós que nos torna compreendidos e apreciados pelos nossos semelhantes. Tem um áudio do Joel lá que ele diz que a presença não vai à nossa frente e aplana o nosso caminho. Que isso aqui são só palavras para quem não é consciente disso aqui. O cara pode ser um comedor de Bíblia. Isso aqui são só palavras se ele estiver no bem e no mal. Não tem presença. Embora a presença seja onipresente. Que se não há mal em Deus, como é que ele está lutando contra o mal? Como é que ele está orando contra? Então a meditação, a gente inicia ela como um processo de autoavaliação das nossas ideias sobre Deus. Mesmo que a gente não saiba nada. Dá uma escutadinha lá na carta de Joel, seu filho sangue. Estabelece 4 períodos do dia para meditar por 2 ou 3 minutos, contemplar Deus ali dentro, né? Comece a estudar o caminho infinito, comece a ouvir uns áudios, comece esse estudo. Ele vai se avolumando. Uma compreensão mental e intelectual despertada na pessoa é revelação interior, ela vê sentido, sabe que este é o caminho. O avanço nessa prática se dá pela própria graça de ceder a este processo, porque não vai ser uma grande inteligência da mente, porque até uma pessoa muito simplória, pouco letrada, pode compreender e desenvolver isso. Ela não pode pensar que ela é incapaz, porque é crença limitante. Ao acordar pela manhã, e de preferência antes de sair da cama, eu tinha feito um comentário numas aulas atrás, né, sobre Primeiro toma café, depois... e tal, e não sei o que, e aí eu até tinha feito uma anotação e passou, mas agora que eu lembrei, ó. Ao acordar pela manhã, e de preferência antes de sair da cama, volte seus pensamentos à conscientização de que eu e o Pai, acordou, ele vai sair da cama, eu e o Pai somos um. Filho, tudo o que tenho é teu, o lugar onde estás é solo sagrado. E deixe então que o significado disso se desdobre dentro de sua própria consciência. Vai se desdobrar durante o dia, durante os dias, a partir dali por toda a sua vida. Alcance a convicção de sua unidade com o Pai, com a vida universal, com a consciência universal. Sinta a infinitude do bem dentro de você, que é a evidência de sua unidade com a infinita fonte de seu próprio ser. Eu sei de cor essa frase aí. Mas a gente de manhã, antes de sair da cama, né? Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu, o lugar onde estou é só o sagrado. Suficiente. Um minutinho ali, se não estiver apertado para xixi, né? Que é assim que a gente levanta. Pensou isso ali um pouquinho, levantou. Levantou, se preparou, assim que possível vai fazer uma meditação. Porque isso aqui não é a meditação. Isso é uma conscientização ao acordar, né? Mais um dia que se renova. Só existe o Espírito perfeito de Deus nesse universo eterno e infinito. Esta é a vida de Deus, é uma conscientização. Levantou, mas isso não é meditação, isso é uma conscientização da presença. Vamos dizer que é uma
um horário vigiar logo da hora que acorda, mas não é meditação. A meditação é quando a pessoa faz a primeira meditação do dia. Que tanto pode ser a hora que ele senta na cama, porque cada um tem um sistema biológico ali, né, um sentimento. Tem gente que vai preferir fazer dali um pouquinho. Mas o correto, quando a gente entende melhor um pouco a prática, é não sair para a rua, enquanto não fizer uma meditação e sentir uma paz se revelar dentro dele. Por mínima que seja, um descanso na palavra. Mas se eu não conseguir isso aí, não tem problema, faz ali sem sentir isso mesmo e está tudo certo. Depois ele vai aprender. O Joel conta isso quando ele desenvolveu lá os 8 meses da meditação, até ele sentir a hora que ele quisesse. Ele sentava, ele percebeu que quando ele percebia que aquela harmonia fluía nele, que aquela manhã era mais tranquila, tudo fluía muito melhor e tal, e tudo, toda a prática. Aí ele percebia que à tarde aquilo já não era tão legal, tinha voltado ao modo humano. Aí ele começou a fazer depois do almoço, até sentir. Então é a presença, agindo, cuidando. Fica mais fácil a gente lembrar da própria presença, o horário vigiar. Então meditação é tudo isso, é toda essa consciência sendo desenvolvida. No que não se encaminha, é caminhando que se faz o caminho. Né? Deixa eu ver se ficou algum comentário de fora aqui, deve estar anotado em algum lugar que era para me lembrar isso aí. Tem uma palavra aqui sendo forte, né, que é alcançar a convicção, né, na verdade. Ó, tá aqui, ó. Falei que de manhã faço o desejum antes de meditar, mas mesmo deitado, 3 pontinhos, foi para me lembrar. E agora aqui, isso foi passou uma aula ou 2, sei lá, e agora aqui eu lembrei. Então essa conscientização na hora que está deitado não é meditação, é uma conscientização. A primeira meditação é sentar e meditar. Tem gente que vai conseguir de estômago vazio, tem gente que não, vai preferir levantar, ir no banheiro, tomar café, isso é indiferente, tanto faz. Aqui, ó. Ao acordar pela manhã, de preferência antes de sair da cama, volte seus pensamentos à conscientização de que eu e o Pai somos um, filho, tudo que tem é teu, e o lugar onde estás é solo sagrado. E então deixe que o significado disso se desdobre dentro de sua própria consciência. Ele vai se desdobrando e se tornando verdade. A gente vai estar reafirmando aquilo que é verdade. Alcance a convicção de sua unidade com o Pai. Esse alcance a convicção é uma coisa que vai levar anos, que a convicção é um grau 2 ali da prática, certo? Mas mesmo no grau 1, antes de ser convicto, ele já viu uma melhora da vida humana, já está vendo a coisa acontecer, já não existe mais para ele. O bem e o mal existe na mente, mas não como realidade permanente de sua consciência, né? Ele sabe que o Pai manterá em perfeita paz a mente cujos pensamentos estiverem fixos na presença. Ele já entendeu o caminho já, a partir daí. Aqui, alcance a convicção de sua unidade com o Pai. Essa convicção vai sendo alcançada, porque está sobrepondo o paradigma, está sobrepondo o bem e o mal. Alcance a convicção de sua unidade com o Pai, com a vida universal, com a consciência universal. Sinta a infinitude do bem dentro de você, que é a evidência de sua unidade com a infinita fonte do seu próprio ser. Ou seja, se ele sentir a infinitude do bem dentro dele, aquele sentimento é a evidência de sua unidade com a infinita fonte de seu próprio ser, que habita em seu ser. Mas não importa se nós estamos sentindo, importa que nós estamos ficando conscientes dessa verdade, até que a sintamos aqui ou acolá, ou quando de repente, em algum momento, aquilo se torna evidente, ou através de um evento externo que eu pratiquei, ou através de um sentimento interno que vai surgindo no desenvolvimento da prática. Sim. E então você aqui faz exatamente a meditação, né? Faz uns 4 meses que eu conheci seu canal, tá? Não sei se eu posso falar agora, se você quer. Pode, lógico, fica à vontade. Não, porque eu também. E é o seguinte, depois você citou quando os áudios que eu ouvi, né, sobre a carta do Joel Fixando, e eu comecei a ouvir aquilo e comecei a meditar, no caso, né, e falar aquela que ele inicia falando,
pai, aqui estou aqui pai, né? Fala que teu filho Fala, escuta. Escuta. Desejo fazer a Desejo. Fica à vontade, ó. Aí deu um branco agora. Aí comecei, no começo tentei alguma coisa. Depois começou a me dar uns sintomas, não sei o que falar. Minha cabeça começou a ir para trás sozinha. Agora mesmo que eu estava sentada ali, como você falou, vamos meditar, eu fechei o olho, eu já me postei, porque eu sei que a minha cabeça vai lá para trás, ela fica, às vezes, 1 hora quase, ela volta sozinha depois, não dá dor no pescoço. É um movimento involuntário, né? Várias coisas estão acontecendo. A minha boca abre, meu olho abre, fecha. É, normal. A gente não pode assustar com isso daí. Foi que nem o caso do senhorzinho que eu contei lá, que ele meditou, sentiu uns negocinhos, depois veio uma paz. Não importa o que vai acontecer ali, não é encosto, não é energia ruim, não é nada. É uma ação da presença que de alguma forma, incompreensível para nós, está promovendo alguma coisa ali. Apenas é. E às vezes o próprio corpo, ele começa a se relaxar, tem isso também. E às vezes eu estou lá no escritório e falo, eu quero meditar. Eu fico sozinha, mas... Isso aí acontece porque a gente tem, o yoga fala disso, a gente tem contrações musculares inconscientes. No momento do relaxamento, em que aquela contração muscular inconsciente vai ser desfeita, pode acontecer isso aí. Outro dia eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Ria, Tá chorava, tarde. chorava. Ria, chorava. Sem entender o que estava acontecendo. Tá vendo? E é super iniciante. E daí? 2 meses Né? que eu comecei. Receptiva, na verdade. Por isso que eu vim. Quer dizer, eu já pensava no futuro. Acho que até na hora que eu editar a aula eu vou aumentar o volume. Né? Porque senão, talvez, às vezes quando alguém faz um comentário de fundo, o volume não sai muito bom no áudio. É verdade. Vou dar uma aumentada no volume ali, nesse trechinho. Eu fico com uma dúvida. Sistema. É possível você contemplar durante os sonhos? Sim. Você está meio que desperto dentro do sonho, consciente da presença, praticando lá dentro? É. Tem uma frase aqui no Caminho Infinito que fala disso. Onde é que nós paramos aqui, gente? A onda é uma oceano ou é tão logo uma emoção? Ao acordar pela manhã. Hã? Já lembro. Então logo sinta uma emoção. Já lemos? Não. Não. Então é aqui a próxima. Sim, o próximo é esse. Perceber, capítulo 10, Sabedoria do Caminho Infinito. Perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Nas primeiras vezes que eu li isso aqui, não entendi nada, mas depois eu fui entendendo. Aí eu tive um entendimento. O primeiro, tanto faz qual é o primeiro entendimento que vai vir, porque tem duplo sentido essa frase aqui. Perceber que estamos agindo em sonho. Perceber que o modo humano de vida, no crença, no bem e no mal, é um sonho, é perceber que estamos agindo em sonho. Então é o início do despertar da consciência, da presença em nós. Quando a gente começa a ficar consciente da prática, reinterpretar a realidade, a gente vê o quanto que já libertou um pouco em nós de todo aquele modo escravizador de ansiedade, dúvida e sofrimento. Temor pelos outros, projeção, o tempo todo. Então, perceber que estamos já agindo em sonho é o começo do despertar. Percebi que na vigília aquilo é um sonho e que eu estou despertando é o começo do despertar. E o segundo sentido disso aqui é perceber que quando estamos agindo em sonho, lá dentro do sonho, praticando a presença dentro do sonho, é um forte indício de um despertar da consciência. Porque o despertar aqui desperta lá também. É um desdobramento consciente, certo? Mas pode ser qualquer tipo de sonho. A gente começa a praticar dentro do sonho. Dentro do sonho. Naquela semana que eu falei pra você na nossa sessão que eu não conseguia praticar direito, só microprática, naquela semana inteirinha eu sonhava que meu marido estava me traindo, me abandonando, e vinha a consciência. Isso é só uma limpeza, não tem poder nenhum.
faz parte do processo. Mas essa vinha quando você acordava ou dentro do sonho? Não, dentro do sonho. Olha lá, dentro Eu do não conseguia sonho. brigar Olha com só. ele. Teve um dia que eu vi, ele tava beijando outra lá no maior dos maios e eu pensei E às vezes isso é o suficiente, quando a gente não conhece isso, para acordar e ir para cima de ciúme, né? Ou a gente fica armado ou fica caraminholando. Não, e É, aí, ó. tipo, isso aqui vem da minha avó, todo passado de mulheres traídas e abandonadas, tal, isso aqui só tá limpando. E eu recebi aquilo, não vou falar, que eu acordei, eu tava pesado, pô, ninguém quer sonhar com isso. Mas foi diferente. E foi na semana que eu tava menos praticando. Eu falei pro Sandro, teve uma semana, faz umas 2 semanas. Que era 1 minutinho, 2 minutinhos, aqueles de 20, 30 minutos que eu tava fazendo antes, eu não consegui fazer a semana inteirinha. Mas aí. Era só uma resistência que estava sendo vencida ali, porque embora ela ficou incomodada, ela continuou na prática. E eu tive a libertação maior que foi do meu pai. Outro dia eu tive um sonho, já faz tempo já, mas já estava conhecedor da prática, mas faz tempo. De repente, dentro do sonho, eu me vi no quarto de uma bruxa, uma macumbeira, sei lá o que, tinha um monte de imagens de arquétipos negativos. Eu entrei e eu vi aquela pessoa com a roupa estranha ali, era uma mandinguenta, certo? No astral, aquilo ali foi no astral, certeza. Ela falou, fecha a porta e dê tantas voltas na maçaneta para que tenhamos proteção. Eu comecei a virar a maçaneta. Aí eu falei, peraí. Eu virei para ela e falei, é nisso que você acredita? Você não sabe que só existe um poder? Eu comecei a explicar a prática para ela. Eu acordei. Eu saí do sonho. Porque a gente se envolve em coisas lá no astral e está inconsciente, está achando que é sonho, está nada. Está lá, como diz o outro, lá passeando na Avenida Industrial. Às 2 da manhã. Né? E às vezes os sonhos são tão densos e pesados, entre aspas, com a Avenida Industrial, que a hora que a gente acorda, a gente não lembra, né? Que quanto que a gente não pensa em dar uma furunfada? Ou o povo, né? É a zona de conforto para aliviar as tensões da vida. O que acontece quando vai parar do lado de lá? Vai fazer isso, mas nem se lembra. Do lado de lá é uma orgia. Muitas vezes a gente acorda, não. Isso fora outras situações tenebrosas que acontecem, que embora exista só um poder e a presença de Deus, do mesmo jeito que a gente tem o nosso lado aqui, entre aspas, físico, quando a consciência está desdobrada no sonho, que muitas vezes a gente nem lembra, ou tem sonhos estapafúrdios, é uma realidade que está sendo vivida ali de uma escravidão num nível mais profundo da consciência. Quantos sonhos nada a ver que a gente tem? Que nível de... Por que está tendo aquilo ali? Tem um áudio lá no canal do Regis que pode ajudar a entender isso um pouquinho melhor. O sono como um repouso na consciência. A pessoa dorme repousando em sua consciência. Ela está ali. É quase uma meditação o sono. Então tem respondido a sua pergunta? Que ele perguntou, né? Se a gente podia perceber que está praticando ou contemplando dentro do sonho. Normal, é um indício do despertar da consciência. Começa a acontecer aqui, começa lá. Está ancorado, certo? Está consciente. Acontece qualquer coisa esquisita lá, a pessoa reinterpreta. Uma vez perguntaram para Buda, Siddhartha, história, como que era o sonho dele, como que ele dormia. Ele disse, eu só fecho os olhos para acompanhar vocês. Eu estou 100% consciente o tempo todo. Não durmo. A consciência está sempre aberta, sempre funcionando. Como é que está os homens da Eletropaula? Estão tudo sentadinhos na sombra. Estão respeitando o horário, então. Qual que era a frase aqui mesmo? Então logo? Isso. Tão logo, isso dentro da meditação, né? Tão logo, está praticando ali, tal. Tão logo que ele fala para a gente fazer de manhã, acordar, se conscientizar da presença de um poder, levanta da cama, aí vai fazer uma meditação. Tão logo sinta uma emoção, um estado de paz profunda, ou uma onda de vida divina, levante-se e faça os preparativos físicos para o seu dia. Antes de sair de casa,
E faça os preparativos, vamos lá, né? Ao acordar pela manhã, só para não perder o fio da meada, para não ficar um negócio meia boca. Ao acordar pela manhã, e de preferência antes de sair da cama, volte seus pensamentos à conscientização de que eu e o Pai somos um. Filho, tudo que tem é teu, e o lugar onde estás é só o sagrado. E deixe que o significado disso se desdobre dentro de sua própria consciência. Conscientizar disso todo dia, a hora que vai levantar, é ir deixando que esse significado vá se desdobrando no horário de vigiar na rotina, né? E deixe que o significado disso se desdobre dentro de sua própria consciência. Ponto final. Aí, aqui ele arremata: alcance a convicção de sua unidade com o Pai. Esse alcance é trabalhe para isso. Alcance a convicção de sua unidade com o Pai, com a vida universal, com a consciência universal. Sinta, chegue ao ponto de sentir, sinta a infinitude do bem dentro de você, que é a evidência, ou que será a evidência de sua unidade com a infinita fonte do seu próprio ser. Porque quando isso é sentido interiormente, é a evidência. Aí ele fala: puxa vida, é verdade. Tão logo sinta uma emoção, um estado de paz profunda, ou uma onda de vida divina, levante-se e faça os preparativos para o seu dia. Ele não vai sentir isso contemplando lá na cama, conscientizando, ele vai sentir isso meditando. Então logo ele faça a meditação, primeira meditação do dia, e ele sentir isso, aí ele faz os preparativos para o seu dia. Faça os preparativos para o seu dia. Ele se preparou ali, todo mundo se prepara. E antes de sair de casa, sente e pondere sobre sua unidade com Deus. Antes de sair de casa, medite de novo uns minutinhos. Ponderar sobre a sua unidade com Deus. Pondere de novo. A onda é uma com o oceano. Nós somos uma ondinha, o oceano é a presença. A onda é uma com o oceano, indivisível e inseparável do oceano como um todo. Tudo que o oceano é, a onda é, e todo o poder e energia, toda a força, toda a vida e substância do oceano estão expressas em cada onda. Ele está falando aqui que a presença é em cada um, que tudo que a presença é, o ser humano é, está nele. Senão a pessoa fica aqui elaborando mecânica quântica, não, ele está falando da onda. Dá uma viajada, né? A onda atinge tudo que está sobre si mesma, pois que a onda é de fato o oceano. Assim como o oceano é a onda, uno, inseparável, indivisível. O que nos impede de sentir isso é toda a dualidade, o pensamento, as preocupações, a ansiedade, a fé de fundo emocional. Alguém falou alguma coisa? Notemos aqui um ponto importante: não há um lugar onde a onda termine e outra onda comece, de modo que a unidade da onda com o oceano subentende a unidade de uma onda com a outra. Lembrando um trechinho lá do Arte Curar pelo Espírito: já conhecemos o segredo, o Pai está em mim e eu estou no Pai, e nós estamos uns nos outros. Então quando eu olho para o outro com um olhar de crítica, julgamento e condenação, estou negando a onda em mim e no outro, ou negando a presença, portanto me desligo dela conscientemente. Na verdade nem está ligado, né? Porque a hora que começa a ficar consciente disso, ele quer se ligar disso, não se desligar. Notemos aqui um ponto importante: não há um lugar onde uma onda termine e outra comece, de modo que a unidade da onda com o oceano subentende a unidade de uma onda com a outra. E se há uma unidade só, não pode haver projeção ou dualidade. E estar consciente disso é ter os primeiros insights ou percepções de estar no mundo e não ser do mundo. O mundo, o universo infinito e o planeta Terra é
o reino. É o reino. Quando a gente fala estar no mundo e não ser do mundo, é estar no mundo do ego, mas não ser mais do mundo do ego. Eu estou ficando astuto como uma serpente, sem malícia como uma pomba. Eu ainda habito o mundo, estou vivendo entre dois mundos, né? Eu ainda habito o mundo do ego, mas não sou mais deste mundo do ego. Ele convive aqui. Então, o mundo que não é o reino, né? Estar no mundo e não ser do mundo, é o mundo do ego dentro da mente humana que acredita na dualidade. Então nós estamos todos inconscientes como zumbis, passeando dentro da presença num mundo interno de ego, de dualidade. Não é que o planeta Terra não é o reino. É sim, o universo inteiro é espiritual. Então o universo inteiro é o reino. Qualquer dimensão é o reino, até no umbral. Só que é um reino. Lá no umbral é a manifestação daquele nível de consciência onde manifesta aquele caos. E o planeta Terra, apesar de ser um paraíso, né? Eu lembrei agora aquele seriado antigo que tinha a Ilha da Fantasia, vocês lembram? Que tinha o Sr. Rourke e o Tatu. O Tatu, ele lembrou do Tatu, patrão. Então nós estamos na Ilha da Fantasia aqui do ego. Vivemos no paraíso. Mas o ego faz disso aqui um caos. Quando a minha irmã falou do negócio da escola de psicanálise lá, que eles falam que o superego é um terror, eu falei, pô, então eles não entenderam nada nem de Nietzsche, né? Porque o super-homem que o Nietzsche fala é o superego. O superego, ele não é melhor que o outro. O superego, ele não se acha superior. Ele já está vivendo a serviço do todo. O superego, que é uma maturidade espiritual, então, esse altruísmo é uma humildade diante do poder de Deus, da compreensão de que o outro é Deus, de que só existe a presença e que, portanto, ele não é melhor nem pior que ninguém, que não há mais bem humano nele, que ele não é mais humanamente bom, mas que quem é bom é o Pai nele. Essa é a eliminação do eu, pessoal. Gente, vamos tentar ler só mais essa frase aqui. Do mesmo modo que a onda é una com o mar, assim somos um com Deus. Nossa unidade com a vida, mas assim somos um com Deus, conscientes disso. Não adianta nada ter, olha, eu sou um com Deus, lógico que eu sou um com Deus, eu tenho Deus no coração. Tem, mas vive no bem e no mal, vive orando, pedindo, rezando e temendo, vive sofrendo e procrastinando, vive com temores da vida, vive passando por extremas dificuldades e problemas, e vive com medo do que a sociedade apresenta. Como que é um com Deus? Do mesmo modo que a onda é una com o mar, assim somos um com Deus. Nossa unidade com a vida universal constitui nossa unidade com cada expressão individual desta vida. Ser uno com cada expressão individual da vida é não se opor ao mal, né? Nada nesse mundo me é hostil e eu não hostilizo ser algum. A frase lá do Arte Curar pelo Espírito. A unidade com a divina consciência é a unidade com cada concepção desta consciência. Então eu compreendo o nível de consciência inferior, sem me indignar com aquilo. Assim como a infinitude de Deus brota através de você para abençoar todos aqueles com quem se relaciona. A infinitude de Deus vai brotar de Deus para abençoar aqueles com quem nos relacionamos, se nós estivermos conscientes da presença com a sombra no mínimo. Lembre-se, só um instante, lembre-se de quem também, lembre-se de que também transborda de todos os outros indivíduos sobre você, não importa qual é a projeção no outro indivíduo sobre você. Se você estiver consciente disso, transborda dele para você também, porque você é um com a presença. Aqui. Ninguém compartilha com você qualquer coisa que seja seu mesmo, pois tudo o que tem é do Pai. Assim também, tudo o que você tem é do Pai.
e você o compartilha com o mundo. Você é um com o Pai, com a consciência universal, e é também um com cada ideia espiritual abarcada por esta consciência da presença. Nós, conscientes dela, nós entendemos que toda manifestação é uma com essa consciência do Pai. Lá tem um trecho lá, não sei se é o Descanso no Centro Espírita, que você tem na sua casa. Quantos comentários a gente está trazendo desses áudios, né? Deixa eu lembrar. Na outra aula nós vamos ler esse aqui, para dar sequência no outro, senão perde o sentido. Mas a gente termina por aqui hoje. O comentário lá desse áudio passou rapidamente pela minha mente. Deixa pra lá. Bom, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Hoje foi a aula de número 14, é isso? 14 aulas, tem aproximadamente uns 30 vídeos, que cada aula dá 2, 3 vídeos. O que você ia falar, Fernando? Não, tem uma passagem ali que comenta sobre a gente não se indignar com o nível de percepção de outras pessoas, né? Aí eu pensei, você já imaginou por exemplo, uma reunião de seres iluminados, né? Todos angustiados com a nossa situação? Isso não existe. Um conselho kármico, né? Não, uma reunião de Jesus com os anjos para dar um boi para aquilo que eu falei na data limite, que é estapafúrdio. Para dar um boi para o planeta Terra? Não, vamos dar um boi. Se eles nós aprenderem, depois nós frita eles. Você trouxe o gás, São Pedro? Quem trouxe o fósforo? Quem que trouxe o fósforo? Vamos esperar mais um pouco para acender a frigideira e deixar eles fritar. Que absurdo, que absurdo. Pessoal, obrigado. Fica fácil de entender, né? Só jogando um bom humor sobre a situação para ajudar a despertar a curiosidade, a sagacidade, né? A sagacidade da presença dentro da própria pessoa, para que ela possa destruir sua fé de fundo emocional, deixar que ela seja destruída. Fé de fundo emocional é fé humana, não é fé divina. É fé calçada no bem e no mal. Eu sou tão bonzinho, por que eu me ferro tanto? Pessoal, obrigado. Vamos lá. Mais um dia, filho.